Rafael Manduca Maia. O papel dele da igreja, ele era um presbítero, era bem dizer o pastor da igreja no começo, né? Ele foi um dos fundadores, um dos primeiros a chegar aqui, um dos fundadores da igreja, que trouxe muita gente para a igreja, trabalhou muito pela igreja, era um crente fiel, era uma pessoa batalhadora, trabalhador, honesto, tudo. Ele era uma pessoa fora de sério dentro do evangelho. E o pouco que a gente aprendeu, que a gente tem, a gente foi ensinada por ele. Dele, porque a gente... Quer dizer que minha mãe, na época, minha mãe foi crente desde pequena também. Ela não veio se converter depois não, ela desde pequena ela foi crente, ela minha tia. Então a gente foi criado dentro da igreja, era muito maravilhoso, era muito bonito. Mas assim, a gente sofreu muito, trabalhou muito, andou muito à noite para estudar. A gente andava 10 quilômetros para estudar à noite, porque de dia a gente não podia trabalhar. Assim, meu avô foi uma pessoa de tudo dentro do IATA, foi meu avô. Ele bem dizer que fundou o IATA, ele e a família do Pacheco. São os fundadores da colônia do IATA. Eu fiquei lá na beira da linha de ferro, com a minha família, que cheguei com meus pais, minha mãe, eu solteira, e ele já estava aqui de muitos anos aqui, bolando pelas colônias aqui, pelo seringal, quebrando castanha. A castanha caía na água, a água carregava a menina. A vida dele é uma novela, que ele veio de lá novo. Quando eu cheguei aqui, ele já estava com 28 anos. Eu casei com 27 e ele estava com 28. Nós se encontramos, a minha mãe disse assim, olha, um cearense que está aqui, o Zé Inácio. Aí ele ficou visitando a minha casa, a casa da minha mãe. E ele já estava trabalhando aqui com o primo dele, o Raildo, que é marido da irmã Maria Biapino. Ele ficou trabalhando nas colônias, derribando pau, botando roça. E eu fiquei morando com a minha mãe, na beira da linha de ferro. Fiquei morando lá. Depois, quando nós se casamos, ele comprou um terreno aqui, para cá do IATA. Ali na linha Coronel Luiz, que desce para o núcleo do IATA. Quando casamos. Aí construímos a família. Ele botando roça, derribando pau, e era aquela luta. Minha mãe era católica, ele também não era crente, mas ele era assim um homem comportado. Ele não ia à festa, ele não bebia, ele não fumava. Aí eu ainda me diverti em festa ainda, que não era crente, não era cristão, mas quando foi próximo a se casar, nós estávamos se namorando, eu digo, eu vou deixar logo a festa, que o Zé Inácio não gosta de festa, ele não vai ficar em casa e eu sair para a festa, eu vou largar logo, vou deixar logo de ir para essas festas, para se casar. Aí a minha mãe, ele pediu a casamento, ela disse, para casar civil, ela disse, ah não, eu vou trazer uma filha de noiva para casar civil, casamento da lei civil, casa com qualquer roupa comum de casa. Queria que eu casasse na igreja católica, trajada de noiva. Ele disse, tá certo, depois que nós casarmos, nós casa civil. Casou, casa civil. E casou-se. Quando foi em 65, nós aceitamos o evangelho, já tinha 5 filhos. Aí fomos lá para aquela igreja lá, que nós fomos visitar ela, a igreja presbiteriana, junto com o pastor que liderava a igreja. Aí fizemos o casamento da lei civil, batizou-se eu, ele, e já tinha 5 filhos. Batizamos esses 5 filhos e fizemos o casamento civil, aí de lá para cá, até hoje, nós somos cristãos. Era domingo e quarta-feira. Era. Aí nós saíamos daqui de pé,
lá pro Iata. Era de domingo, saía daqui de manhã, ia para a escola dominical. À noite ia para o culto. E isso tudo era a pé, não tinha negócio de carro nem bicicleta. Aí, quando era no dia de trabalho da igreja, tinha um que tirava um mês. Quando era no dia de trabalho, ele ia sair daqui 6 horas para abrir a igreja. Isso era de pé. Porque daqui para lá são 6 quilômetros. Aí a gente chegava lá, tinha vezes que não tinha ninguém. Aí eu era um dos tais. Aí tinha vezes que eu voltava, chegava lá, não tinha ninguém, eu voltava. Aí chegava lá, tinha 2, 3, fazia a leitura da Bíblia, aí todo ia-se embora. A gente vinha a pé, de lá até aqui, até na BR, não é? Depois a gente entrava, como vocês viram para cá, a gente entraram para cá, mas era aquele mato, aquela mata, era mata. E a gente vinha só nós duas, às vezes, eu e ela, a mãe dela. E a gente vinha, segurava na costa dela, no vestido, aí vinha-me embora, porque eu tinha medo de onça, de índio, que era muito terrível os índios por aqui naquele tempo. Aí a gente vinha fazer o culto e voltava tudo só mesmo, porque a gente era só as mulheres, né? Era trabalho da SAF. A SAF que fazia esses trabalhos assim, que era o culto do bebê. A gente vinha fazer o culto. Sempre a gente fez, sempre eu trabalhei com a SAF. Sempre. Aí a gente vinha naquele escuridão, ia daqui para lá, vocês vão ver a distância daqui que a gente vinha a pé. Assim, nas linhas, tinha culto em todas as linhas. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Tinha o pessoal dos maranhenses, do irmão Gonzaga. do irmão Gonzaga. Isso aí tudo tinha culto. E na igreja era culto dia de quarta-feira, terça-feira e sexta-feira era nas linhas. E a gente ia para a linha. Aí ia pessoal do Pacheco, a rapaziada, né? As minhas primas, as filhas dela, né? Tudo naquele tempo a gente era mocinha de 12 anos e todo mundo ia. A mais velha talvez fosse eu. Casei em 58, em 59 eu vim pra cá, vim de morada pra cá. Aqui é onde eles se arranchavam, eles não iam para hotel, não iam para casa de ninguém aqui, porque aqui nós era conhecido. Nós era conhecido desde o princípio, sabe? Então quando eles vinham de Porto Velho para cá, eles vinham direto para cá. Aí passava 2, 3 dias, aí eles voltavam. Eles não vinham, só vinham a trabalho da igreja. Era o pastor José, o Davi, estou lembrado do outro, o Cedecia. E muitos outros que vieram, eles vinham a visita, não sabe? Eles não vinham de visita. Aí todos eles que vinham para cá, a festa da igreja, eles se arranchavam aqui na minha casa. Naquela época era bom, era animado a gente. Era pouquinhos, mas a gente era animado, a gente fazia aquele trabalho com gosto, era satisfeita. Era difícil, mas a gente não
não tinha preguiça de vir. A gente se dispunha a vir mesmo para os trabalhos. A gente andava muito. Andava muito. Muito Porque mesmo. do Iata à quinta linha, a gente ia a pés. Na luz, ou da lanterna, ou da poronga, muitas vezes, que existia poronga nessa época, né? E eu então na lua. E a gente tinha aquele prazer, aquela alegria de ir, aquela satisfação, aquela animação. Natal era a coisa mais linda naquela igreja presbiteriana que podia existir. Era anjo, era poesia, todo mundo estudava meses e meses para na hora para ler aquela poesia sem nem ver o papel. Criamos aqui em 65, criamos uma reca de filhos, eu tive 12 filhos, e aqui, aí ele se foi, eu fiquei, né? Está com 12 anos que ele se foi. Ele veio do Nordeste, para prestar atenção. Eu vou para o Pará, mas para ter a minha terra. Então ele morreu e tudo realizou o sonho dele, né? Comprou, a gente vendia um leitinho, comprou um carrinho, né? Aí foi. Na época que nós chegamos aqui, né? Eu tinha 2 anos e meio, né? Era pequena. Mas foi na época que meu pai se converteu, né? Se não me falha da memória, foi até o irmão Antônio Gomes que evangelizou para ele. Eu via às vezes meu pai contando a história, né? E ele se converteu, né? Aí ele, nós com os 3 anos, ele nos batizou, né? Batizou nós na igreja, ali no núcleo do Iata, né? Com o pastor Ismael Ferreira Basto, né, que foi o nosso pastor fundador praticamente aqui da igreja aqui aqui do Iata, né? Ele trabalhou muitos anos aqui, também passou muitos pastores também por aqui para fazer serviço para batizar, né, para fazer profissão de fé quando estava em falta, né? Às vezes os pastores iam embora, mas nunca ficou sem uma pessoa para dar a Santa Ceia, né? Isso era muito importante, né? Então, o que eu tenho a dizer do meu pai, que quando nós chegamos aqui, ele chegou e trabalhava de alugado, ele trabalhava para os outros, para nos sustentar, ele e minha mãe, alta madrugada, se levantavam, e nós ficávamos em casa. Porque tudo que ele ia fazer, ele tinha prazer, né? Ele não se preocupava, ele não era aquele homem vaidoso, ele não era aquele homem de se preocupar, assim, com o que vai vestir, com o que vai comer. Ele era um homem assim, muito assim, paciente, um homem temeroso a Deus mesmo. E sempre ele dizia, desde quando eu aceitei Jesus, eu nunca mais, minha filha, dei um passo em falso. Ele tinha essa segurança, né? Ele tinha segurança no que ele tinha crido, né? Que a única pessoa que podia nos salvar era Jesus Cristo, né? Para mim ele foi um exemplo de um pai cristão mesmo, né? Também nos ensinava, nos corrigia também, né? E eu tenho aprendi muito com ele. E tanto que até hoje, mesmo na idade que eu não sou tão antiga, mas ainda tem umas coisas da moda antiga ainda, que tem certas coisas que eu não aceito, dos meus filhos, eu proíbo, não quero, porque eu fui criada, né? Antigamente aí tinha mais rigidez, né? Tinha mais tinha mais daquele temor, né? As coisas do Senhor, você fazia com temor e por dentro da palavra de Deus. Eu vim, primeira vez só aceitei o evangelho aqui, né, na segunda vez. Ouvi a palavra e aceitei. E achei muito bom. Já está com uns 40 e tantos anos que eu sou evangélico. Mas frequentava ainda na igreja, como é da igreja presbiteriana do Brasil, né? E aí nós íamos, frequentava, trabalhava aí e andava por aí pregando para todo mundo.
E era assim. E mais o pastor me conduzia para nós ir pregar e nós pregava também. Quando o pastor Mael chegou aqui, era congregação, não era igreja. Então a família do Pacheco é quem liderava com a igreja. Era só a família deles que liderava. Aí quando o pastor Mael chegou, ele mudou a liderança. Aí o finado Pacheco era o superintendente da escola. Aí o pastor mudou. E eles não gostaram porque ele mudou a liderança, não sabe? Porque a liderança era da família. A igreja era conhecida como a igreja dos Pacheco, porque eles eram os líderes da igreja, a família. Aí quando o pastor Mael, a igreja foi organizada, aí ele mudou. Aí eles não gostaram e se revoltaram. Aí começou a contenda, aí eles se dividiram. Aí foi o tempo que o pastor Mael saiu para trabalhar com a missão. Aí ficou vindo um pastor de mês em mês para fazer assistência da igreja. Aí quando o pastor Mael saiu da missão, ele não continuou mais no trabalho, já estava encostado. Aí foi o tempo que ele comprou aquele terreno ali, que a congregação, a igreja mudou para lá, a congregação. Aí primeiro eles tomaram, veio o advogado, o pastor o Salomão Correia, aí tomou a igreja, o templo. Depois devolveu. Aí foi que o templo foi vendido e construída a congregação lá na BR. Aí nós íamos se congregar no barracozinho, no terreno que o finado pastor Ismael comprou com fonte e salada, na boca da linha que desce pro Iata, na beira da linha que vai para Porto Velho. Lá levantaram uma casa coberta de palha, e lá eles davam a escola dominical, à noite tinha um culto, e eu ia com o mais novo, da minha morada eu ia com eles para lá. E o finado Ismael ficou trabalhando nesse terreno lá. E a mulher dele estava trabalhando, a filha dela, na Caixa Econômica aqui em Guajará. Deixou ele só para lá e ficou com a filha aqui. E ele comeu a comida lá, de um dia para o outro, de manhã da noite para de manhã, e deu congestão no estômago dele. A comida ficou ofendendo ele, e dessa comida ele morreu também. Aí pronto, aí acabou essa congregação lá, ficou só o irmão Zé Adélio, não tinha mais pastor lá, nem tinha aqui. Aí foi que veio o Antônio Feitosa, dessa igreja aqui. Chegou o pastor Antônio. O pastor Antônio não liderou mais aqui no Iata, foi de Guajará. Aí o pastor Ismael tinha comprado um salão lá, um terreno, e fez um salão, construiu um salão para a mulher dele dar aula de xilógrafo, sabe? E também para a escola dominical. Toda de domingo ia um daqui dirigir a escola dominical lá em Guajará. Aí foi o tempo que o pastor Antônio chegou, ele derrubou o salão, aí foi construído o templo.
por causa que o produto já estava cansado, o terreno dele já estava todo desfrutado, que não tinha mais mata que ele botasse roça. Aí os filhos já estavam de 12, de 15 anos, já estavam trabalhando com o tio dele aqui em Guajará. Aí ele foi, vendeu lá o terreno que não tinha mais onde botar roça. Quando entrou a ditadura, aí a ditadura fecha o Congresso tudo, acaba com tudo. Na ditadura, quando fecha o Congresso, fecha o sindicato, fecha tudo. O negócio de Constituição, eles não existe. Aí os políticos fugiram para o estrangeiro, outros morreram. Aí, porque na ditadura só quem manda é o presidente. É um. Então, se aí eles mudaram tudo. Aí, todo o Brasil, o estrada de ferro de 500 quilômetros abaixo, foi extinta. Aí ficou, se o trem passando uma semana, passando uma vez por semana. Aí foi indo, acabou, não passou mais jeito nenhum, aí acabou tudo. Aí o povo que morava na beira da linha de ferro, lá pro lado do rio, tudo, colônia, terra boa, aquele povo produzia, só tinha saída pelo trem, não tinha por outro canto. Aí o trem acabou, aquele povo saiu tudo, abandonaram e vieram embora para Guajará, outros foram para Porto Velho. Aí foi o golpe militar, acabou, pode dizer que foi o golpe militar que acabou a colônia. Aí tinha uma marreteira que comprava todo o produto do colônia. Comprava, pagava na hora. Aí o governo botou uma lei, todo mundo tinha de vender seus produtos para o governo. Preço mínimo para receber 3 vezes. Aí foi indo, e o povo foram se desvanecendo, foram vendendo seus terrenos. Aí a ditadura, quando caiu, estava quase 20 anos. Aí quando a ditadura caiu, a colônia estava acabada. Aí de lá para cá, quando a ditadura caiu, aí foi que entrou a democracia. Aí começou tudo de novo. Aí quando o pastor Antônio chegou, aí foi derrubar o salão, aí foi construído o templo, aquele templo até hoje. O pastor era sustentado pela Junta de Missão Nacionais, né? E era uma congregação bem pequena. Ali era só uma banda de casa, né? Era uma banda de casa. Depois que o reverendo Noé saiu, que veio o reverendo Feitosa, aí, o reverendo Feitosa já tinha saído já. Aí nós continuamos, né? Aí um dia eu falei, né, na igreja, que nós deveríamos, né, procurar construir, né, um templo da igreja. Que até eu falei assim, né, não é possível que nós vamos deixar esse pedaço de casa cair em cima da nossa cabeça. Aí as irmãs, não, mas nós não temos dinheiro, né, não sei o quê. Eu digo, ó, nesse tempo eu era empregado da Receita Federal, né. Aí eu digo, depois eu vou comprar 500 tijolos, vou colocar aqui, vou botar uma placa para a cultura, templo da igreja presbiteriana. Aí todo mundo se animou, né. Aí nós fizemos um mutirão, né, para fazer o alicerce. Né. Tinha um irmão aqui chamado
né, o dono da casa da bateria, Henrique, né? É mais rico. Aí ele mesmo disse, né, quando ele passou, que viu os irmãos lá tudo, né, cavando vala e botando pedra, aí disse, gente de muita fé, como é que se constrói tempo sem dinheiro? Nós tínhamos nessa época, estava conosco também o pastor Severino, que agora está, né? Ele era tesoureiro, tinha mais ou menos, no dia de hoje tinha 20 centavos, que era 200 cruzeiros naquele tempo. Em caixa, né? Aí ele disse, gente de muita fé, como é que se constrói sem dinheiro, né? Aí nós fomos, né? Está lá o tempo. Eu tinha dia que tinha mais de 10 rapazes da igreja mesmo ajudando a gente, viu? Ajudando, fazendo massa, carregando pedra. Tinha dia que tinha muitas pessoas, tinha dia que só tinha 2, tinha dia que só tinha 1 e assim era. Aí se juntou os pastores, os membros da igreja, os presbíteros, e eles diziam para mim, né, olha, a gente não tem condição de pagar a gente para mandar fazer o fogo. Mas como você está se prontificando para fazer, vamos fazer. Aí foi quando eu comecei. Trabalhava só à noite, né? Eu trabalhava no meu serviço, nesse tempo eu trabalhava com construção. Aí quando dava 5h30, 6 horas, né? Eu jantava e vinha para cá. Eu trabalhava até 10 horas da noite. Né? Aí fizemos o forro, aí partimos para o piso. Aí tinha muita cerâmica, mas de cada um pouco, 3 tipos de cerâmica, cada um pouco, nenhuma dava para fazer o piso, né? Todo, nenhuma dava. Só daquela, né? Aí o pastor me perguntava, como é que a gente vai fazer? Eu falei para ele, pastor, eu posso dar uma opinião? Ele disse, não, você que manda, pode fazer. Aí eu fui medir todinha, né? Eu digo, olha, eu já medi a cerâmica toda, eu vou puxar 2,5 metros para um lado e 2 para o outro e vou fazer com a cerâmica que é menos, eu vou fazer o centro tipo um tapete, da porta até o altar. E assim a gente fez. Aí fizemos o piso, aí foi o tempo que fizeram a janela, né? Aí perguntaram, e aí a janela? O senhor senta também? Eu sento. Eu e minha filha, a Gilda, tinha 15 anos naquele tempo, ela andava com as crianças, carregando criança de colo, e levava até com uma madeira. Ela levava para lá. Ela foi a primeira secretária da SAF lá, porque não tinha quase mulher, né? Aí quem coisou de novo foi a mulher do pastor Antônio, a irmã Francisca, né? Foi a presidente e a primeira secretária foi a minha filha, a Gilda, naquele tempo. Tinha pouquinho membro, agora tinha criança, tinha bastante criança. O pastor Antônio não tinha carro, quando não era de bicicleta era de pés, a gente saía tudo de pés andando com congregação. Aí tudo não tinha rua só, era só aquela a abertura da rua nova, tudo naquele lançal. E a gente andava tudo. E todo mundo juntava tudinho, de pé, saía andando e hoje muitos tem carro, tem bicicleta e não querem andar. Porque a gente, por isso que a igreja naquele tempo crescia, porque o povo tinha a alegria de se congregar. E hoje esfriou. Hoje o tempo está frio. Depois do reverendo Ismael veio o reverendo Feitosa, depois do reverendo Feitosa veio o missionário também. Zé Maria. Não, Dirceu. Sem ser o Ele era pastor já? Não, ele era missionário. Sabe que ele foi ordenado pelo presbitério aqui, depois ele passou para a igreja que ele era de origem dele, não sei se era a igreja metodista, não sei assim. Então, depois do reverendo Feitosa, veio esse Dirceu.
Depois do Dirceu veio outro missionário, um moreninho, chamado José Maria. Depois do José Maria... Roberto Ponte. Veio o reverendo Roberto. Depois do reverendo Roberto veio outro Roberto. Evangelista. Aí, depois do reverendo Roberto Evangelista, foi que veio o reverendo Ismael Sobrinho. Aí depois do Ismael veio Públio, né? Foi Públio. Foi Públio. Do Públio foi que veio. Aí o pastor Zé foi, pastor Zé. Depois do reverendo Zé veio Patrício, né? A congregação de Nova Mamoré, ela começou aqui em 95, eu não lembro bem o mês, né? Mas assim, foi logo quando a gente foi para Porto Velho, e lá nós participamos de uma igreja, né? Da igreja presbiteriana, onde o Josafá nos convidou para nós ir lá. E a gente foi lá e a gente se converteu no retiro de carnaval em fevereiro. É por isso que eu falo que nós passamos mais 2 meses lá, né, que eu disse? 2 meses depois que se convertemos, nós passamos 2 meses, aí viemos para cá. Chegou aqui, não tinha presbiteriana em Nova Mamoré, a gente ficou na Batista. Ficamos uns 6 meses na Batista. Aí depois foi que veio um casal da missão, um missionário, da junta de missões, e aí foi que incentivou a gente, né, de abrir um trabalho, e a gente começou o trabalho lá no hotel, ao lado do hotel. Aí depois que a Cássia, depois esse da missão mandou a Cássia, né? Pela missão, pela junta de missão. A Cássia veio e ficou com a gente. Depois de lá a gente alugou um ponto, uma casinha, onde a gente congregou mais de ano, né, lá. Pregamos mais de ano ali embaixo, né? Você lembra daquela rua, você foi Correio. Ao lado do... Correio, eu tinha Correio primeiro. Aí depois nós mudamos aqui pro centro, onde nós alugamos aqui também. Ao lado do Rei dos Parafusos. Ao lado do Rei dos Parafusos. Aqui na região da Quarta Linha do Ribeirão, o trabalho aqui iniciou depois de alguns tempos estarem residindo aqui nessa região alguns irmãos, sendo eles o irmão Lafayette com sua família, a nossa irmã Neide com sua família e também o irmão Valtaí e sua família. Embora morando na mesma região, não conheciam uns aos outros e não sabiam que eram membros da Igreja Presbiteriana do Brasil. E por volta do mês de julho de 2006, chegou para essa região a nossa irmã Selma, e veio acompanhado também do seu pai, que estava acompanhando na sua transição para essa localidade, e daí iniciou-se então o primeiro trabalho presbiteriano na região da Quarta Linha do Ribeirão, onde teve culto na casa da irmã Selma. Depois, passado alguns tempos, o culto na casa do nosso irmão Lafayette, e daí no dia 8 de outubro de 2006, deu-se início à escola dominical aqui nessa região, onde estavam presentes todos esses irmãos, e inclusive como apoio na formação desse trabalho aqui, estava o presbítero Manuel, lá de Nova Mamoré, estava também a missionária Milma, a nossa irmã Terci e o nosso irmão Reginaldo. Inclusive o nosso irmão Reginaldo fazia parte da Igreja Presbiteriana de Guajará-Mirim, estava em Nova Mamoré lecionando, e então dessa forma ele, acompanhando o nosso irmão Manuel, veio e deu todo o apoio a esta congregação que se iniciou aqui, a esse trabalho presbiteriano nessa localidade. Antes da gente vir para aqui, a gente morava em Ji-Paraná, a gente veio para fazer uma visita a essa região, e tivemos lá na casa do irmão, na linha 8, então ele tinha um plano de comprar uma propriedade aqui, e ele dizia que tinha vontade de comprar essa propriedade e fazer uma igreja aqui nessa esquina.
E o tempo se passou e a gente não pensava que fosse acontecer tão rápido. Quando a gente veio, morando aqui já, que vieram mais algumas pessoas da igreja presbiteriana, uma coisa que foi realizada muito em breve, assim, o trabalho aqui, onde era plano dele de ser uma igreja, hoje está sendo aqui a nossa congregação, e a gente sente muito prazer com isso. Esse terreno era uma escola. Quando eu comprei essa propriedade aqui, já existia a escola aqui. E essa escola foi desativada. E ficou essa construção aqui, e você pensa, essa construção não pertence a mim. O terreno está no meu nome, mas a construção foi feita pelas mãos do pessoal aqui da região. E então, o que já tinha, antes que eu viesse para aqui, já tinha um plano de ser uma igreja aqui nessa esquina, concluiu. Eu doei de coração esse terreno para ser para a igreja.